Mateus capítulo 17 é um momento muito bonito em que Jesus, muitas vezes, ele faz os convites que a gente não entende na hora, né? Então, ele chamou três dos seus discípulos. Ele chamou Pedro, Tiago e João e falou o que está escrito, e você vai ler comigo em Mateus 17, a partir do versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz, e naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. A primeira coisa que você precisa focar neste texto é que Jesus fez um convite que eles não entenderam nada. Mas por que a gente vai subir? E não pode ficar aqui, porque subir dá trabalho. Pelo que está escrito aqui em Mateus capítulo 17, é um alto monte. Quando você vai subir, requer esforço. Você sai da tua zona de conforto. É a mesma coisa quando ele de madrugada, você acorda do nada, assim, o teu olho abre e você sente aquele incômodo, puxa, eu tenho que orar. É o Senhor te convidando para subir o monte, porque lá em cima no monte tem algo para você, tem algo que você não enxerga no momento, tem algo que você não entende no momento, mas um livramento pode acontecer nesse momento. Mas voltando para Pedro, Tiago e João, tem os alpinistas da fé. E são, como disse a pastora Adriana, né, a fé sendo ativada. E Deus hoje realmente Ele quer fazer algo diferente. Você precisa sair do patamar que você está, porque eu não sei se você percebeu que tudo está muito estranho no mundo. Cada vez que a gente sobe para falar, tem algo novo para falar. Eu estava falando para o Jonas agora, eu falei, agora mesmo entrou uma mensagem no meu celular, pessoas de Israel falando, entra para orar com a gente. Eu falei, eu estou aqui na igreja, mas nós vamos estar orando, nós vamos orar. No final, nós vamos estar orando. Está tudo muito esquisito aqui. Então, no momento em que, de tantas incertezas, o que nós temos para fazer? Nós só temos que olhar para o alto. Nós só temos que aceitar o convite de Jesus. E o convite dele nessa noite é para você, é como Pedro, Tiago e João. É para você subir. É para você ir para um degrau a mais. De tudo aquilo que você conhecia de Deus, Ele quer que você conheça mais. De tudo aquilo que você já teve experiência com Deus, Ele quer que você tenha mais experiência. E quando a gente fala de subir o monte, por que Pedro, Tiago e João? Porque eles eram especiais, porque Jesus, eu estou lançando hipóteses. Número 1, eles eram especiais. Número 2, quando Jesus chamou 12, ele olhou, não, esse aqui é mais simpático, esse aqui é mais falador, esse aqui, e ele selecionou e disse, esses 3 aqui vão ficar comigo? Não. Quando Jesus chamou os 12, ele tinha o mesmo amor pelos 12. Ele tinha o mesmo projeto para os 12. Os 12 eram para ser treinados, os 12 eram para ser muito usados por Deus. Não era ser treinado para qualquer coisa, era para ser treinado para serem usados no pior momento. Aquele momento que eles estavam vivendo era um momento de escuridão, era um momento de muitas enfermidades, de muitas pessoas possessas, era um momento de muita opressão de Roma. E aqueles 12, Jesus escolheu a dedo para serem usados. Agora, o que aconteceu de diferente com Pedro, Tiago e João? Para sempre eles serem aquele que a gente chama o círculo íntimo. Quando Jesus queria alguma coisa especial, ele chamava Pedro, Tiago e João. Porque eles se fizeram especiais. Em quê? Quando você olha, vamos olhar para João. Quando você olha para João, quem é que estava com o rosto deitado no peito de Jesus na última ceia? João. Então, quem é que estava mais próximo? João se fez mais próximo. Quando Jesus... Agora eu estou mostrando de 2 momentos críticos. Era a última ceia e depois lá na cruz. Quem é que estava lá na cruz, ao pé da cruz? João. Então, sabe aquele tipo de pessoa que ama a Deus quando tudo vai bem e que ama a Deus quando tudo vai mal? Que ama a Deus quando nada está entendendo e que ama a Deus quando está entendendo tudo? Esse era João. E Pedro?
Pedro era a mesma coisa. Quando você olha um barco, estava todo mundo dentro do mesmo barco. A tempestade era igual para todas. Uma tempestade assustadora no mar da Galileia. Mas quem foi o único que, ao ver Jesus, disse: eu quero andar sobre as águas, eu quero ir até o Senhor? Foi Pedro. Então Pedro, ele tinha um nível de fé. Você critica que Pedro afundou. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu não, eu valorizo. Ele foi o único que andou. Foi ida e volta, gente. Ele não foi só a ida até Jesus. Ele foi até Jesus e depois ele voltou para o barco com Jesus. Que nível de fé foi esse? Então, pelas coisas que eu estou falando, aí você fala, você deixou Tiago de fora. Tiago, a gente vê uma grande transformação na vida dele. Ele quis ser transformado. Judas não quis. Andou com Jesus e não foi transformado. É assim que a gente vê muita gente na igreja. Anda, vem para a igreja, assiste culto, faz tudo teoricamente certo, mas não se deixa ser transformado. Judas não se deixou ser transformado. Mas Tiago foi chamado de filho do trovão para Jesus. Ele foi chamado junto com João de filho do trovão. O que é o trovão? É do barulho, né? Você gosta de uma briga. E olha, eu provo para você como Tiago gostava de uma briga. Quando ele passou por Samaria e os samaritanos não deixaram eles passarem, Jesus passar, a sugestão de fogo do céu sobre os samaritanos, de quem foi? De João e de Tiago. E aí você olha e você vê que a transformação na vida de Tiago foi incrível, mas não foi uma transformação barulhenta, porque a gente gosta de barulho, né? Não, e Tiago ficou famoso. Se eu olhar para Tiago, mais famoso foi João e Pedro, digamos assim. Tiago estava mais assim, ele era o mais apagado dos três. Não, Tiago foi o primeiro mártir da igreja. Ele deixou muito testemunho, ele deixou muito fruto. Então eu quero provar para você que Deus não tem filhos especiais. Você que se torna mais próximo, você que quer conhecer mais e mais da sua presença. Quantos aqui querem conhecer mais de Deus? Você precisa tomar uma atitude hoje. Mas aí ele fala, vamos subir o monte? Os três subiram, e sem reclamar. Eu não vi nenhum deles dizendo, mas é muito alto, mas olha, eu vou me cansar, deixa eu ficar, então manda todo mundo subir. Não, eles subiram e sem reclamação. Quando eles chegaram lá no topo, aqui está escrito que aconteceu algo. Algo diferente aconteceu. Jesus, ali ele foi transfigurado. O que é transfigurado? Ele ficou, a glória, toda a glória veio sobre ele. A glória que era dele. Ele manifestou a glória ali para os três. Eles viram Jesus na sua plena glória. Agora, quando a gente fala de que eles viram a glória, Deus não quer que você seja um espectador da glória. Eles não foram só espectadores da glória, eles viram a glória. Eles foram tocados pela glória. Por quê? Porque a nuvem envolveu Pedro, Tiago e João. Eles foram tocados pela glória. Eu quero saber se você quer ser tocado hoje pela glória. Porque Jesus está aqui. Você saiu da tua casa, você subiu o monte. Só que Ele espera que você suba o monte amanhã, segunda-feira. Depois, terça-feira, que você suba ao monte todos os dias e não uma vez por semana, quando você vem à igreja. E quando eles subiram o monte, eles viram o que ninguém viu. Eles foram tocados pelo que ninguém foi tocado. Quem ficou lá ao pé do monte não foi tocado. Aí você fala assim, eu admiro essa pessoa. Eu admiro como essa pessoa recebe revelação da palavra. Ou eu admiro essa pessoa pelo dom de cura que ela tem. Eu admiro essa pessoa pelo que Deus faz na vida dela. Tenha certeza, se você admira uma pessoa é porque você está vendo Cristo nela. Se você admira uma pessoa é porque essa pessoa sobe ao monte, e não é uma vez por semana, ela sobe ao monte todos os dias para ter um encontro com Jesus, porque ali não tinha público. Pedro, Tiago e João, eles receberam um convite, mas ninguém ia saber. Aliás, Jesus falou, não fala aquilo que vocês viram. Então não tinha ninguém para aplaudir, não tinha ninguém para dizer, não saiu nos stories, não saiu no YouTube, não saiu em nenhum lugar para que eles fossem uma autopromoção. Não, o resultado a gente ia ver depois. Mas o primeiro impacto deles com a glória foi
se alegrar. Você sabe aquela alegria? Está tudo dando errado. Mas aí você sente aquela presença de Deus e vem uma alegria que do nada. Hoje eu vi um vídeo, eu até coloquei, um vídeo impactante. No meio de tanto bombardeio, no meio de tantas coisas lá em Israel. Uma criança, ela falando em hebraico com a mãe dela, e aí ela falou assim, e chorando, tem que fazer techuvá, mamãe. E techuvá não fazia muito sentido o que aquela criança estava falando. Por isso que a mãe perguntou, mas o que é techuvá? Porque techuvá é arrependimento. E a criança chorando, dizendo, tem que fazer techuvá, eu tenho que fazer techuvá, eu tenho que fazer. A mãe ficou sem, será que ele está usando a palavra errada para o momento errado? Ele está aqui chorando por causa do medo, deve ter passado tudo isso pela cabeça dela. Aí ela fez uma pergunta, mas o que é techuvá, meu filho? Para que fazer techuvá? Aí ele falou, para ficar mais calmo, para ficar mais calmo. E ela falou, mas quem te contou isso? Quem te falou isso? Aí ele aponta assim para o céu e fala, Elohim, Deus. Gente, esse menino subiu um monte. Deus estava acalmando essa criança no meio de tanta insegurança, de tanta instabilidade, de tanto barulho de sirene, de tanto barulho, de tantas coisas, de tantas ameaças. O Senhor falou com ele e ele disse, eu tenho. Ele falou comigo. Deus fala com criança, Deus fala com você e hoje Ele está falando no meio de tanta turbulência. Você pode ter a paz que excede todo entendimento. Só sobe um monte comigo. E o que Pedro sentiu quando Pedro e Tiago e João, quer ver o que eles sentiram? Continua lendo. Em Mateus capítulo 17, ele continua, aí Jesus, depois de mostrar a sua glória, e está escrito no versículo 4, então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiser, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E aqui está escrito que eles se alegraram quando eles viram. Para você entender esse texto completo, você tem que ler também em Lucas capítulo 9. Aí você vê tudo o que literalmente aconteceu. Então eles se alegraram. A glória de Deus te alegra. Segunda coisa que ele falou, Senhor, eu quero permanecer. Sabe aquela coisa de querer permanecer em Deus? Não é aquela coisa passageira. Eu entrei para orar e já... eu tô com hora marcada, hein, Senhor? Não, aquela coisa de permanecer. Você sente Deus. É aquele arrepio gostoso. É aquela presença gostosa. É aquele amparo gostoso. Você se sente que nem um pai que segura a criança quando está aprendendo a andar por debaixo dos braços. Você sente que aquele dia vai ser diferente. Porque Deus vai estar segurando nos teus braços o tempo todo. Você não pode começar o dia sem a presença de Deus. Você não pode sair da tua casa sem você falar, Senhor, eu preciso de ti. Se você não entende que nós estamos vivendo os últimos dias, eu não sei mais o que Deus precisa chamar a tua atenção para você entender. Mas viver os últimos dias não é você ter medo. Viver os últimos dias é entender que são grandes revelações de Deus para nós. Grandes manifestações. Ele prometeu para a gente se manifestar. Ele quer se manifestar para você. Quando? Hoje e agora. Quando? Lá na sua casa. Quando? Antes de você dormir. Quando? Ao você acordar. Então Pedro falou, eu não quero sair daqui. Eu quero uma tenda, eu vou morar aqui. E Jesus fala, olha, aqui é para você se reabastecer. Pedro, na verdade, o que eu quero é te preparar para dias difíceis. O que Pedro, Tiago e João não estavam entendendo é que Jesus estava revestindo esse trio para viver coisas absurdamente difíceis. Um tempo de crise econômica, um tempo de perseguição de Roma, um tempo em que eles iam ter que fluir a unção através deles, porque agora não tinha mais Jesus ali com eles, era Jesus através deles. Os enfermos continuavam a existir, agora era Jesus através deles. E eu digo que é Jesus através da sua vida. E quando Pedro, ele falou, bom, nós nos alegramos, queremos permanecer. Aí tinha quem ali? Tinha Jesus e tinha quem mais ali? Você leu? Pode colar.
Elias e Moisés. Jesus estava dando uma lição ali para Pedro, Tiago e João. Porque eu vou ler para você, não precisa ler, não precisa abrir, mas em Lucas 9, versículo 31, está escrito. Se você quiser pode ir, mas eu vou ler. Lucas 9, 31. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre quem apareceram. Aqui está no plural. Quem que apareceu junto com Jesus? Moisés e Elias. Apareceram, Moisés e Elias apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Eu amo esse versículo, porque Lucas, ele pesquisou, Lucas, ele foi perguntar para todos os discípulos que viveram, principalmente para esses que viveram e que viram, que foram testemunhas oculares, e Lucas registrou até o que eles conversaram. Jesus, Elias e Moisés estavam conversando sobre a cruz. E sabe que eu imagino assim, Moisés, Jesus falando, Moisés, você me viu, Moisés, você pôs o sangue lá no umbral, você obedeceu, ensinou todo mundo a colocar o sangue no umbral das casas, é o meu sangue que vai ser derramado. Agora toda casa que colocar o sangue no umbral vai ser guardada. Querido, você precisa colocar o sangue de Jesus no umbral da tua casa. Você pode levantar a mão agora e declarar: o sangue de Jesus é poderoso para guardar a minha casa, para me livrar do mal, para me proteger, em nome de Jesus. Aí eu imagino Moisés, a empolgação de Moisés ali, é a hora, eu vi lá atrás, agora vai acontecer, é o momento. E o Senhor conversando ali com Elias: Elias, você experimentou o sobrenatural. Elias, você viu Jezabel face a face. Essa geração vai enfrentar coisas terríveis, que é Pedro, Tiago e João, mas eu estou indo para a cruz, porque eu, com o meu sangue e é o meu nome, eles vão vencer mais fácil do que você. Eles vão vencer pelo poder do nome, do meu nome. Imagina a empolgação de Elias, de entender que o Cordeiro de Deus, aquele pão que ele comeu, gente, Elias entrou em depressão em determinado momento. O anjo veio e disse: come o pão e bebe a água. E ali o anjo ainda deu uma palavra para ele e disse: com a força desse pão, você atravessa esse deserto 40 dias e 40 noites. Eu quero te dizer que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. O pão que Elias comeu, o pão que Elias se alimentou e deu força. Que pão é esse? Que pão é esse que dá força para você andar 40 dias e 40 noites? Não é em qualquer lugar não, é no deserto. Ele foi lá para o Monte Horebe, no deserto, e ele não chegou cansado, ele não chegou desnutrido, ele chegou super bem. Sabe por quê? Porque Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, e ele está te dando hoje força para você atravessar a semana toda com força, sem esmorecer, sem desânimo, sem tristeza, sem angústia. Não existe vida sem problema. Claro que não existe. Eu estou falando, não existe deserto sem sol. O sol estava lá, pino, mas Deus estava com Elias, e Elias foi protegido do sol, e Elias teve força para atravessar o deserto. Eu não sei qual é o nome do teu deserto, mas eu sei de uma coisa, que você vai atravessar esse deserto. Você está vendo o que está acontecendo lá em Israel? Israel sempre conheceu a intervenção sobrenatural de Deus. É por isso que hoje eu estava conversando na live com o Isaac, e o Isaac disse: sabe qual é a minha segurança? É que eu sei o fim da história, porque já está escrito no livro, que é a Bíblia. Então eu sei qual é o fim da história, porque eu perguntei para ele como é que o coração dele estava. Ele falou: a única coisa que eu sei dizer é que eu já sei o final da história. Se você ler a palavra, você vai saber qual é o final da tua história. Você vai saber que o Senhor está com você, assim como Israel foi. Eu estava conversando com meu neto e um amigo dele, e a gente estava falando das guerras que Israel já venceu. Aí ele virou para mim: mas você sabe todas as datas de cor? Porque foram marcos de Deus aqui na terra, intervenção celestial. Hoje eu estava ouvindo outro homem contando que em 1967 só tinha
4 tanques em determinada posição. E eles todos viram anjos ali, porque o Senhor fez uma intervenção sobrenatural. Eu não sei que guerra você está vivendo, mas eu sei que o Deus que faz intervenções na nação de Israel e vai fazer de novo, é o Deus que faz na sua vida. É o Deus que faz na sua vida. Agora, por que esse impacto na vida de Pedro, Tiago e João? Porque eu acabei de dizer, quando eles descessem o monte, eles iam lembrar, em dias de dificuldade, eles iam lembrar, eu vi a glória, eu vi Moisés, eu vi Elias, assim como Moisés saiu do Egito sem ser destruído, eu também não vou ser destruído. Assim como Elias, ele venceu toda dificuldade, a todos os profetas de Baal, ele venceu toda falta de provisão, assim como Elias venceu, eu também vou vencer. Eu tenho certeza que Pedro, Tiago e João ficavam lembrando dessa situação para o resto da vida deles. Mas eu gostaria de convidar você a abrir em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Por que Deus estava preparando esse trio e todos aqueles que quisessem ser preparados? Em 2 Coríntios, você cantou a música, olha só, o mesmo espírito, hein? Em 2 Coríntios, capítulo 4, está escrito o seguinte, no versículo 8. Você pode ler comigo? Bom, a minha versão é NVI hoje. Então eu vou ler para você. 2 Coríntios 4, no versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não... Vamos ver se você se anima agora. De todos os lados somos pressionados, mas não... Ficamos perplexos, mas não... Somos perseguidos, mas não... Abatidos, mas não... Então vamos colocar as coisas aqui que Deus quer fazer com você. Deus não vai deixar você ficar desanimado. Deus não vai deixar você ficar desesperado. Deus não te abandona. E Deus está te dizendo, você não vai ser destruído. Não sou eu, é a palavra. E Deus estava treinando Pedro, Tiago e João. Olha, vocês subiram o monte. Vocês viram 2 pessoas que viveram momentos terríveis. Moisés viveu momentos terríveis, mas ele não foi destruído. Tinha dia que ele estava se sentindo um sanduíche de tão pressionado, mas ele não ficou desanimado, ele não foi destruído, ele passou pelo meio do Mar Vermelho, ele não ficou uma unha, como Moisés mesmo disse, nenhuma unha do que é nosso ficará aqui no Egito, nenhuma unha do que Deus prometeu para você ficará nas mãos das trevas, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Agora, quando ele olhou para Elias, Elias era o homem, era o profeta do fogo, fogo do céu desça. Elias cercado por inimigo, mas ele não foi destruído, pelo contrário, aqueles que se levantaram contra Elias foram destruídos, porque Elias orava e o fogo descia. Quem é da minha época que lembra daquele corinho, né? Elias orou e o fogo desceu, Josué orou, peraí, é isso mesmo? E o sol parou, é isso, é da minha época, então, tá vendo? Então, e lá atrás, quando a gente só tinha corinho, a gente cantava e eu ficava empolgada. Eu ficava muito empolgada. Elias orou e o fogo desceu. Eu via o fogo assim com os meus olhos, minha imaginação. Então, quando eu oro, alguma coisa acontece. Você sabia que quando você ora, alguma coisa acontece? Jesus disse que quando os discípulos andavam de 2 a 2 e entravam nas casas pelas aldeias, aí eles voltaram muito empolgados e Jesus, no teu nome os demônios saíram, os enfermos foram curados. Aí Jesus disse assim, eu vi Satanás, ele caindo como um raio, só porque vocês entravam nas casas revestidos de poder e autoridade. Você hoje pode ser revestido de poder e autoridade, e quando você abrir a tua boca, todos os planos das trevas vão cair, vão despencar como um raio, nada vai prosperar, porque Deus é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas quando eu olho para a palavra, eu prometo que é o último texto que eu quero que você leia comigo, mas não tem como não ler, porque faz parte do momento que nós estamos vivendo. Lucas 21, Lucas capítulo 21, tem tudo a ver. Deus fez algumas perguntas sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E se a gente olhar para Pedro, Tiago e João, qual foi
o resultado de uma vida como a deles, que viram a glória, foram tocados pela glória, se alegraram com a glória e entenderam o que é a glória de Deus na sua vida. Quando você tem esse entendimento, você não é um crente, um cristão vazio. Tem muito cristão. Olha, se não fosse assim, não estaria escrito na palavra: tem aparência de que vive, mas está morto. Foi Jesus falando isso para a igreja de Sardes, em Apocalipse. Tem aparência de que vive, mas está morto. Porque são pessoas que têm boa intenção, mas estão vazios. Nós não podemos estar vazios. Você tem que estar cheio de Deus para suportar esses dias. Ele fez 2 perguntas. Uma em Malaquias capítulo 3, ele disse: quem aguentará o grande dia do Senhor? Quem permanecerá firme no grande dia do Senhor? E eu digo, você pode aguentar. Esses são esses dias. Por isso que ele falou, quem que vai aguentar? Aquele que tem um coração puro, aquele que sobe ao monte, aquele que sabe que precisa estar cheio de Deus, aquele que entende que precisa de um revestimento sobrenatural. Então vamos ver quem que se tornou: Pedro, Tiago e João. Pedro, olha, eu vou falar algumas coisas que aconteceram depois que Jesus ascendeu aos céus. A sombra de Pedro curava. Quando a dupla, Pedro e João, estavam indo no templo e viram um homem coxo, através da vida de Pedro, através da vida de João, o paralítico levantou. Então, atos, milagres extraordinários começaram a fluir da vida de Tiago e de Pedro e de João. E só isso, não, Pedro orou e Dorcas foi ressuscitada. É esse nível de coisa que Deus quer fazer com você. Não, isso foi na igreja primitiva. Não, é para a igreja agora também. É para a igreja da última hora. Mas quem é que flui milagres? Eu digo para você, quem sobe ao monte. E quem é João? João, até, sabe, por isso que a palavra fala, até com os cabelos brancos você consegue ser frutífero. João, já velhinho, olha lá para a 4ª idade, não era nem 3ª idade, na 4ª idade, se existisse. João foi para a ilha de Patmos, velhinho, e João teve o melhor momento do seu ministério. Ele viu Jesus o tempo todo, ele escutou Jesus o tempo todo, e a mensagem está aqui para a gente, revelação pura, Apocalipse, através deste homem chamado João. E quando a gente olha, como eu disse, Tiago, ele deixou um grande testemunho. Eu estava ouvindo hoje o Juliano Som, contando um testemunho de uma família, porque os coreanos sofreram muito, e ele é coreano. E ele estava contando o testemunho de uma família coreana que fizeram 2 buracos. E um buraco para o pai e para a mãe e um buraco para os filhos. E ali os soldados, bem cruéis, eles falavam: nega Jesus ou nós vamos enterrar vocês vivos. E as crianças, com medo, começaram a falar: olha, papai, nega Jesus, papai, ou nós vamos morrer enterrados. Ele disse que essa é a história mais famosa que tem lá na Coreia. E ali, aquele pai, a mãe fez uma intervenção. A mãe disse: meus filhos, se preparem, porque hoje nós vamos ter o maior encontro da vida de vocês e nós vamos encontrar com o Senhor Jesus. Por isso, vamos começar a cantar. E aquela família, mesmo que em buracos diferentes, começaram a entoar hinos, e ali primeiro o silêncio na cova dos pais, depois o silêncio na cova dos filhos, mas cantaram até o final. E você fala: isso é história boa de se contar? A história boa de contar é que todos que estavam ali se converteram, todos, absolutamente todos. E aí você fala: mas e aí? Eles deixaram fruto. Qual é o fruto que você em vida você está deixando? Eles deixaram em morte, deixaram em vida, com certeza. Mas Deus hoje está falando: se nós estamos vivendo os últimos dias, você precisa contabilizar quantas pessoas você já trouxe para Cristo.
O que você tem deixado de testemunho na tua casa? Eu acabei de falar, Tiago, o maior barulho que ele fez foi a transformação dele. Ele que era chamado o filho do trovão, o maior barulho da vida de Tiago foi a transformação dele. Você já foi transformado? Ah, mas eu quero, sabe? Eu quero ver milagres. Peraí, olha, para você ter isso que eu estou falando, que Pedro, Tiago e João tiveram, eles subiram ao monte, eles tiveram contato com a glória, eles ouviram Jesus, e Jesus deu um recado, olha para a cruz, olha, a cruz, depois da cruz, o meu poder vai ser acessível a todos, não é só a um homem, como era para Moisés, como era para Elias. Agora o poder do nome de Jesus está aí com você, o poder do sangue de Jesus está aí com você, é um poder acessível, você é o poder explosivo de Deus aqui na terra. Mas você ainda não entendeu, você se acha vítima. Se você pudesse escrever 2 Coríntios, como você leu comigo, talvez você escrevesse tudo ao contrário. Quando pressionados, eu sou destruído. Sabe, quando eu sou perseguido, Deus me esquece, eu estou abandonado. Não, se você tiver esse discurso, sabe o que vai acontecer? Você não vai ver nada na sua vida. Mas se o seu discurso mudar, se você mudar para um nível fé, você não ficar no nível sobrevivência, não adianta só viver, respirar, sabe, um dia após o outro. Nós temos grandes coisas para viver. Eu não sei o que eu faço para sacudir você, para você entender que nós temos grandes coisas para viver. Existem grandes ataques contra a nossa família, existem grandes ataques contra a igreja de Cristo, assim como teve grandes ataques contra Pedro, Tiago e João, mas há uma maior manifestação de Deus do que o ataque na vida de Pedro, na vida de Tiago. Pedro foi preso, sabe, ver a glória não evitou que ele fosse preso, mas ver a glória, a glória estava tão impregnada na vida de Pedro, que aquela prisão iluminou, a glória estava tão impregnada na vida de Pedro, que Pedro teve paz e dormiu. Em Atos capítulo 12, a glória estava tão impregnada na vida de Pedro, que o anjo desceu e abriu a porta. É isso que vai acontecer com você. Anjo subir, anjo descer, abrir a porta que está fechada, retida e detida. Vamos orar agora pelas portas fechadas? Senhor, essa é a igreja que quer subir ao monte nesta noite, porque nós queremos ser tocados pela glória. E uma igreja tocada pela glória, quando levanta a mão diante de uma porta fechada, essa porta tem que abrir, porque é o teu poder. O Senhor vai adiante de nós, não somos nós que abrimos a porta, mas é o Senhor. Abre a porta que está fechada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, quando a gente olha para esse trio, eles foram transformados. E aqui é o que, agora, quando eu penso nos dias que nós estamos vivendo, eu fico pensando, não tem como eu não dizer, não falar sobre essa situação. Sabe por que você ou nós vivemos muitas vezes situação de derrota? Porque nós cometemos os mesmos erros que Israel. Os mesmos erros de 1973 foram os erros de agora. E eu fiquei analisando os erros de agora. Porque os erros de 1973 foi, número 1, autossuficiência. Você já reparou como é fácil a gente ter autossuficiência? Porque Israel tem o melhor exército do mundo, Israel tem a melhor inteligência militar do mundo, Israel. Então é fácil você confiar no exército, é fácil você confiar nas armas. Israel é o país que mais tem armas, mais tem treinamentos, mais isso, mais aquilo. Mas de repente, quando você fica confiando muito em você mesmo, o inimigo olha e fala, eu derrubo em 3 tempos. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender nessa noite, é aprender que quem sobe no monte, como Pedro, Tiago, João, ele aprende a ter uma dependência de Deus. Qual é a confiança? Olha, nós tínhamos uma viagem para dia 10 de novembro. A gente às vezes acha que tem controle da vida. Bom, quem me conhece já sabe, eu já estava meio que fazendo a mala. Eu já estava separando as coisas, eu já tinha falado, olha, eu já tinha
falado para o Tiago, vem de Cuiabá, olha, dia 10, porque a gente vai viajar. E já estava tudo programado, mas a gente não fala, se Deus quiser, se Deus permitir, essa coisa a gente tira do nosso vocabulário, né? Você está tão segura que você tem controle da tua vida, tudo desmontou do dia para a noite. Assim acontece com Israel, assim acontece com você. Você precisa ter dependência de Deus. Dependência é isso que Pedro, Tiago e João, eles aprenderam. Como eu sei? Porque quando Pedro chega lá para ressuscitar Dorcas, ele não diz, sai todo mundo, que eu sei como fazer. Eu vi, Dorcas ressuscita, não ia funcionar. Sabe o que Pedro fez? Peraí, eu vi Jesus fazer, mas eu sou eu, Jesus é Jesus, eu tenho que fazer diferente. Jesus disse para a filha de Jairo, para ela ressuscitar, ela ressuscitou na hora. Eu preciso é orar. Lá foi Pedro, leia depois. Aí lá foi Pedro, ajoelhou, orou e falou, Senhor, me ouve aqui, ó. Não está registrada a oração, mas eu calculo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou crendo, mas tem misericórdia, se o Senhor não for comigo, não adianta, nada vai acontecer. Primeiro ele ajoelhou, primeiro ele orou, primeiro ele dependeu, primeiro ele perguntou para o Senhor como fazer e o que fazer, e depois ele levantou e ele fez da forma que o Senhor mostrou, e Dorcas ressuscitou. Sabe, o que está morto pode ressuscitar, mas você precisa depender de Deus. O segundo erro de Israel, eu vou falar do acerto. O segundo erro de Israel pode ser o meu erro e o teu erro. O segundo erro foi distração. Sabe que tipo de distração? Eu estava escutando a distração atual. Hoje o Isaac estava falando, pastora, a gente estava brigando tanto internamente. Escuta essa palavra, brigando internamente por posições políticas que nos distraímos do real perigo. Ficamos brigando uns com os outros e também nos distraímos porque tinha algumas coisas, alguns probleminhas lá na Cisjordânia e levamos toda a força para a Cisjordânia, mas o real perigo estava ali na fronteira e distraímos, não tinha contingente suficiente naquele momento de surpresa. Sabe quando acontece isso para a gente? Quando você fica entrando em guerra que não é a guerra que você tem que entrar, quando você briga com o teu marido, quando você briga com o teu filho, quando você gasta a tua energia brigando com a igreja, brigando com amigos, aí o diabo fala, é agora que eu estou entrando, é agora que eu vou, olha, está gastando tempo, está perdendo amizade, está perdendo tempo de paz. Então não vamos cometer esses erros. Tenha paz com Deus, paz com os outros e paz consigo mesmo. Nós precisamos de paz. Põe a mão no teu coração, fala, Senhor, me dá da tua paz. E você precisa de paz com você mesmo, paz com os outros e paz com Deus. Paz com Deus você recebe no dia que você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Agora, paz com os outros é um trabalho diário. Paz com os outros. Tiago era brigão. João também era brigão. E eles tiveram que ser transformados para a glória de Deus brilhar sobre a vida dele. Não tem fórmula. 10 passos. É igual pessoas que vinham... Teve uma época de uma moda aí. Transferência de unção. Eu falei, que é isso? Aí me chamaram para fazer um workshop de transferência de unção. Eu falei, não faço. Mas como não? Porque a unção não transfere. Mas Josué transferiu, Moisés transferiu para Josué, mas Josué andou com ele 40 anos. Josué orou 40 anos. Josué colou em Moisés. Transferência de unção. Assim, vou transferir agora a unção para você aprender a Bíblia em 3 segundos. Vamos lá, em nome de Jesus agora. Você vai aprender a Bíblia em 3 segundos. Não existe, gente. Não existe. Então não tem como transferir unção assim, sabe? Vem tudo pronto, mas é a geração miojo, né? É tudo pronto. Mas não, o Senhor, Ele está dizendo para você, é subir o monte, é ter contato com Ele. Aí eu sei que você vai estar falando, mas você não falou do terceiro erro, porque eu vou falar do acerto. O terceiro erro de Israel, primeiro se distraiu, aí ele confiou em pessoas. Ele confiou na guerra de 1973, ele confiou que o Egito não ia subir, porque o Egito tinha dito que não ia mais brigar com eles. Agora, eles também confiaram em conselhos que não tinha que confiar. A tua confiança é em Deus.
A tua confiança é em Deus. Agora, e o acerto de Israel para você aprender? O acerto de Israel, está todo mundo num bloco só. Está todo mundo unido. E quando eu vi essa união, é essa unidade que faz, a união faz a força, não é um ditado? Mas é Salmo 133. Salmo 133 está escrito: só tem bênção aonde tem unidade. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Quando os irmãos estão unidos, ali o Senhor ordena a sua bênção. Por isso, caia por terra agora todos os conflitos dentro da tua casa. Ah, mas você não conhece o meu marido, você não conhece o meu filho, você não conhece a minha nora. Eu digo que eu conheço Deus. Eu não conheço o teu marido, não conheço a tua esposa, não conheço a tua história. Mas se você entrar na tua casa cheio de paz, cheio de glória, eu garanto uma coisa: vai mudar o ambiente. Por causa de uma pessoa, o ambiente muda. E você tem que ser essa pessoa. Por causa de Pedro, Tiago e João, por onde eles passavam, os ambientes mudavam. Quem estava enfermo era curado. Quem estava endemoniado era liberto. E se a prisão estava fechada, ela abria. As coisas começaram a acontecer a ponto da sombra de Pedro curar. Eu fico impactada cada vez que eu leio que a sombra de Pedro curava. Eu falo: Senhor, é um nível de unção que sai dos poros. É igual Paulo, o suor de Paulo curava. É porque a unção, ela sai pelos poros. A unção de Deus, ela entra em você, ela deixa você impregnado com a glória. Aqui está escrito em Mateus 17, eles foram cercados pela glória, eles foram cercados pela nuvem. E sabe qual é a melhor coisa? Naquele momento, eles ouviram a voz de Deus Pai dizendo: este é o meu filho em quem eu me comprazo. Mas a boa notícia é que Jesus é o primogênito de todos nós. O Deus Pai, Ele quer falar para você: esse é o meu filho, essa é a minha filha em quem eu me comprazo. Deus quer. Nós temos que... eu pedi para você abrir, mas não li. Lucas capítulo 21. Veja o que Deus fala para você, que é o que Ele quer nessa noite para você. Eu gostaria que você ficasse em pé para ler essa palavra. Resumindo, tudo está escrito neste versículo. Versículo, Lucas, está todo mundo... Se você não tem a Bíblia, leia na Bíblia do teu irmão do lado, mas não deixa de ler. Lucas 21, versículo 36. Sabe que capítulo é esse? Falando de dias muito difíceis. E está escrito aqui, para esses dias difíceis, que são os últimos dias... Olha o que está escrito: estejam sempre o quê? Atentos. Estejam sempre atentos. Orem para que vocês possam escapar de tudo. E o que está para acontecer eu vou ler de novo. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Coloca a sua Bíblia agora. Queridos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, Ele diz: estejam sempre atentos. E sabe qual é esse momento? É o momento de você se conectar em Deus. Neste momento, esteja atento. O que está acontecendo no mundo? Eu estou assustado. Não, fique atento. Deus fala: eu estou no controle do mundo, eu estou no controle da tua vida. O final da história está aqui. Eu escrevi tudo para você não ficar assustado. A minha igreja ainda tem coisas para fazer. Você é um evangelista. Você vai levar vida ainda para muitas pessoas. Você vai levar uma palavra de esperança para muitas pessoas. Você vai viver milagres. Eu nunca vi tanta gente com câncer. Eu nunca vi tanta gente desesperado com enfermidades do nada. Mas a igreja de Cristo, como Pedro, Tiago e João, por onde passar, vai fazer a diferença. Por isso nós vamos olhar agora pelos enfermos. Antes mesmo de terminar de ler, levanta a mão, você que está enfermo ou representa alguém que está enfermo. Não importa o nível de enfermidade. Eu coloco aqui uma pessoa em especial. Eu coloco em nome de Jesus, Senhor. Eu coloco a Carla agora na tua mão, em nome de Jesus. Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus, Senhor, que intervém no nosso corpo. Senhor, como é bom saber que basta um toque teu e somos curados. Basta uma palavra tua e somos
somos curados. É na autoridade do nome de Jesus que eu digo: sejam curados em nome de Jesus. Fiquem atentos, não se desesperem, fiquem atentos. Olha para a tua casa, está desesperador na tua casa, fique atento. O Senhor que coloca tudo em ordem está aqui neste lugar. Levanta a tua mão para onde está a tua casa e declara que a restauração de Deus esteja sobre a sua casa, a proteção de Deus esteja sobre a tua casa. Pedro, Tiago e João não desceram da mesma forma daquele monte. Eles desceram revestidos de poder. Eles desceram preparados para tempos difíceis, tempos muito difíceis, mas eles não foram vencidos pelos tempos difíceis. Eu quero dizer, presta atenção o que está acontecendo hoje. É dia das crianças, foi no dia 12, então agora eu quero levantar um clamor pelas crianças. Presta atenção o que está acontecendo com as nossas crianças, o que está acontecendo com a mente delas, o que está acontecendo com as emoções delas. Senhor, eu peço na autoridade do nome de Jesus, protege de uma forma sobrenatural as nossas crianças, a mente, o espírito, as emoções. Em nome de Jesus, elas vão crescer sem se desviar do teu caminho. Serão usadas ainda crianças, serão usadas adolescentes, serão usadas jovens, serão usadas enquanto o Senhor não voltar. Em nome de Jesus, fique atento pelo que está acontecendo no Oriente Médio. O que está acontecendo no Oriente Médio tem a ver com a gente, sim, porque nós somos Israel espiritual. Tem a ver com a gente, sim. Basta um descontrole ali e países entram nessa guerra. Por isso você é a igreja de Cristo e você pode interceder agora. Você pode interceder por Israel. Você pode interceder agora pelos civis palestinos que sofrem nas mãos de um partido totalmente terrorista. Não tem como falar partido, terrorista, que não se importa nem com o civil palestino e nem com Israel. Por isso agora, Senhor, Senhor, o Senhor diz para orarmos pela paz de Israel. Nós oramos agora pelas fronteiras de Israel. Nós oramos por aqueles soldados. Oramos agora, Senhor, por aqueles que estão sequestrados. Senhor, são crianças, são homens e mulheres idosos, mulheres jovens que estão ali sequestrados. Guarda, Senhor, livra-os do mal, em nome de Jesus. Aqueles soldados são crianças. Senhor, protege aqueles soldados. Vem, Senhor, também com a tua intervenção sobre as crianças do outro lado, sobre os civis, Senhor, da Palestina. Senhor, vem, Senhor, faz cessar toda esta guerra, em nome de Jesus. É tempo da igreja de Cristo se posicionar, é tempo de orarmos, é tempo de sabermos que temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. Presta atenção, o Senhor diz. É isso que Ele está dizendo. Presta atenção na tua própria vida. Você está morno? Você está frio? Você está quente? Você vem na igreja uma vez por mês? Você vem na igreja na ceia? Você vem na igreja só porque o seu filhinho vai dançar? Ou você realmente sabe que você precisa de Deus? Você precisa de Deus. Presta atenção na tua vida. Presta atenção. Eu tenho um título, eu já sou pastor, eu já sou obreiro, eu já sou diácono. Eu me dou o direito de não preciso orar tanto, não preciso ler a Bíblia. É aí que você precisa ler mais, é aí que você precisa buscar mais. Nós precisamos, presta atenção. Diz para você mesmo, diz para ninguém não. Põe a mão no teu coração e diz: presta atenção, acorda, presta atenção. E ele diz: presta atenção e ore para que Deus te dê escape em todas essas coisas que estão para acontecer. Gente, tem texto mais atual? Ore para que você escape. Ore para que o Brasil escape. Ore para que a tua família escape. Ore para que você escape de todas as coisas que já estão aqui e que ainda vão acontecer. E infelizmente eu não tenho boas notícias para você para dizer vai melhorar. O mundo não melhora. O que melhora é a tua vida com Deus. O que melhora é o fruto da tua vida com Deus. O que melhora é que você vai sair como Pedro, Tiago e João, revestido de glória, de proteção e de unção. É isso que
melhora, você vai poder ser um canal para melhorar a vida do outro, mas o mundo não melhora. Tem gente ensinando por aí, é a igreja que vai, a igreja vai melhorar o mundo. Não, a igreja foi chamada para levar Cristo para pessoas. O mundo jaz no maligno e ele vai continuar, infelizmente, mas Cristo em você, as pessoas que estão neste mundo tenebroso vão dizer: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. E cada dia mais vai ter pessoas servindo ao Senhor. E aqui ele diz: eu quero que você, olha o que está escrito, esteja em pé. Agora eu quero orar por tua vida, para você ficar em pé. Desânimo, lembra o versículo? Destruído não, desanimado não. Em nome de Jesus. Agora eu quero declarar a força sobrenatural de Deus. Não é, a tua força acabou, ótimo, a força de Deus começa. A tua alegria acabou, ótimo, é a alegria de Deus que começa na tua vida. Eu quero dizer que a força de Deus nas tuas emoções, no teu físico, na tua vida espiritual, agora o Senhor te fortalece, o Senhor te renova, o Senhor te coloca em pé. Entrou desanimado, anima agora em nome de Jesus. Entrou triste, alegra-te no Senhor em nome de Jesus. Entrou fraco, fortalece-te agora em nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus maravilhoso. Pega na mão do teu irmão, levanta a mão do teu irmão. Salmo 133. Como é bom. Como é bom, Senhor, como é suave viver unido entre os irmãos. Senhor, estamos agora como Pedro, Tiago e João, no cume do monte, vendo a tua glória, sendo tocados pela tua glória. Vem agora, Senhor, e ordena a tua bênção. Ordena a tua bênção sobre as famílias. Ordena a tua bênção agora sobre cada pessoa. Essa semana vai ser diferente, porque o Senhor ordena a sua bênção sobre a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mesmo que vocês entram aqui desnorteado, essa semana vai ser diferente, porque o Senhor ordena a sua bênção. O Senhor te fortalece, o Senhor te unge, em nome de Jesus, em nome de Jesus.